sapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Dá não dói, o que dói é resistir. É um espetáculo que conta 40 anos da vida pública brasileira, desde 1964 até nossos dias. Quando você fica com medo, a primeira reação é aqui, né? Tum, né? Então ele fala, relaxa, abre, solta, né? Dá não dói, o que dói é resistir. O meu espetáculo Dá não dói, né? O que dói é resistir. Na verdade, ele acaba sendo uma discussão profunda a respeito da liberdade do ser humano e da prisão do ser humano. Quando o brasileiro passante comum vê esse título, assim, acha até que é uma coisa de chanchada. A gente fala no espetáculo do que teria sido a resistência cultural à ditadura militar. Contar essa história da ditadura e tal, também é uma forma hoje de rever esse processo de atuar na resistência. Quem deu, quem foi cooptado, quem se entregou, se deixou levar e não resistiu e calou, talvez não tenha doído tanto. Em 1964, instalou-se no Brasil a ditadura militar. Quem conta essa história é um produto dessa mesma ditadura, o filho do governo Médici. Em meio à repressão total, criou essa linguagem teatral, capaz de resistir e driblar todas as formas de censura. Apareci quando tinha que aparecer, me escondi quando tinha que esconder. Eu fui vivendo, resolvendo o problema de cada momento. Não tracei um plano. Senhoras e senhores, com vocês, o grupo Tá Na Rua! A gente ficou preocupado com isso, assim, de chegar lá, meu Deus, um cambada de gente, todo mundo negro, né, todo mundo gosta de dançar brasileiro, falar alto, né, porque lá quietinho, não sei o quê, as pessoas têm que ficar comportadas na rua. Eu cheguei a pensar assim, meu Deus, será que vão deixar a gente passar lá no aeroporto, lá com a gente? A gente está em Paris hoje. Tudo em Paris tem pelo menos 500 anos, é tudo mais velho que meu país. A praça é o nosso lugar natural. Aqui, nós tivemos de fazer por contingências locais dentro de uma sala fechada. O espaço é aberto, mas tivemos de fazer dentro de uma sala fechada. Nós não tínhamos a amplidão do espaço aberto e nem tínhamos uma heterogeneidade na plateia. Os generais sentiram o drama e na madrugada calada urdiram a trama do mais sinistro golpe que já se viu. E sabemos que foi no dia 31 de março de 1964 que o povo caiu de quatro no mais triste 1º de abril. A primeira vez que eu viajei ao Brasil, como muitos estrangeiros, eu tinha essa ideia da alegria, do carnaval, do samba, da sensualidade. Eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que a ditadura militar aqui foi tão cruel quanto aquela no Chile ou na Argentina. Eu não sei dizer, em termos comparativos, se a ditadura brasileira foi mais ou menos violenta que a argentina e a chilena. No Brasil, só uma parte da população contestou, foi para a rua. Tem determinados eventos que, principalmente na chilena e na Argentina, que ilustram uma violência maior. No Chile, os caras lotavam o estádio de futebol e matavam. Como aquela história dos voos na Argentina, né, que jogavam militantes em alto mar. Foi de 64 a 85, foram 21 anos de ditadura aqui. E morreram oficialmente, acho que 1.000 e poucos. Pô, na Argentina, acho que foram 3 anos, morreram 30 mil, né? Aqui foi cruel, mas as feridas de lá são bem mais profundas do que as nossas. Não que as nossas também não significaram nada. Brasil, mostra tua cara.
ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Mas qual é a cara do brasileiro? Les agences de voyage, ce qu'on nous montre à la télévision, c'est que la samba, c'est que le football, il n'y a que ça. O carnaval agora virou o que? Luxo, só pros gringos. Dá uma caipirinha na mão dele, eles dançam a noite toda. Não querem saber quando sair dali o tiro tá comendo lá fora. Mas eles querem dançar. C'est vrai que le touriste qui va là-bas pour 15 jours, il va pas adopter les problèmes du pays. O Brasil só mostra isso lá fora. Bunda de mulata, que são umas 200 do país inteiro, vende como se fosse um produto nacional mais importante do que o café. O país do carnaval, do futebol, do samba, da mulata, não sei o que e tal. Isso foi muito incentivado pelos aparelhos ideológicos, né, da ditadura. Assim. Eu sou brasileiro até a alma, né, moro na França, mas o Brasil não me deixa. Eu venho aqui, eu falo, eu discuto, eu brigo para explicar que houve a ditadura, que a gente sofreu na pele. A ditadura? Oui. Mon Dieu. O europeu não tem noção disso. Pessoas morreram, pessoas foram levadas, arrastadas da sua casa e assassinadas. Dictature au Brésil, c'est vrai que on pense pas vraiment ça, effectivement. On est tellement bien accueillis dans ce pays qu'on n'est pas là pour regarder les mauvaises choses. O governo militar foi mais eficiente em criar e exportar determinadas imagens do país. Algumas são verdadeiramente reais, mas se tornaram símbolos do país. E esses símbolos acabaram por ofuscar outros fatos que aconteciam. Je pense que c'était une dictature où il y avait des militaires, quoi. Então um povo que está alegre todo ano no carnaval, um povo que está alegre com as vitórias no futebol, entendeu? Não está sofrendo tanto. Se você perguntar o nome do ditador chileno ou o nome do ditador argentino, todo mundo sabe quem é. Em compensação, pergunte a alguém se conhece o nome de um ditador brasileiro. Ninguém conhece. Os brasileiros foram extremamente inteligentes, ou seja, a cada 4 anos mudaram de presidente, mudaram de general. Então, tudo que aconteceu, matar as pessoas, torturar as pessoas, foi um microcosmo durante 4 anos, mudaram de presidente e um outro. Quando eles fizeram a anistia, ela valeu para os dois lados, ou seja, os militares foram anistiados e os subversivos, os comunistas foram, quer dizer, então ela liberou todo mundo, ela falou, olha, ninguém mais, não se fala mais nisso. Os militares brasileiros se beneficiaram muito disso. Foi meio um cala-boca, entendeu? E esse cala-boca está ainda aí. A ausência da ditadura brasileira, ela é muito presente. Eu acho até mesmo que ela quis se ausentar porque ela sabia que não precisava mais aparecer do jeito que estava aparecendo. As escolas, quando falam só, no Brasil houve a ditadura militar, tá, mas não aprofundam. Interessa vasculhar. E até nos livros, quando tem, não é muito mencionado. Os professores, pula aí. Eu sou muito assim de viver o presente, ir pra frente, futuro, mas isso é a partir do que a gente carrega. O brasileiro fala, eu acomodado, eu trabalho pra caramba, eu saio de casa às 5 horas da manhã, trabalho o dia inteiro, ganho salário de merda, vem dizer que eu sou acomodado, eu não sou, mas politicamente absolutamente acomodado. Eles estavam lá na seca, trabalhando para sobreviver. Eles não iam pensar em política. O que eu vou pensar no meu povo, na verdade? Por enquanto, como até hoje em dia, eu estou pensando em sobreviver. Ao meu filho não morrer de fome, como morrem vários. Minha avó me contava, mas mesmo ela me conta assim superficialmente. Porque se a gente começar a olhar, a cavar, a gente vai ter que mudar muita coisa. E às vezes a mudança também dá trabalho, né? Porque onde ela trabalhava, rolava muita coisa abaixo dos panos. E muita coisa ficou escondida ainda até hoje. Muitos não querem saber porque vão ser incomodados, principalmente os políticos. Teve muita culpa, teve muito brasileiro que se omitiu. E por isso não interessa vasculhar tanto, porque vai vir muita
podridão. O Brasil sempre passou por cima do seu sofrimento, a gente nunca encarou muito, sempre a gente ficou com medo de sangrar, até hoje a gente não sangra com a ditadura. Talvez seja essa mítica do povo festivo. Não, ditadura não existiu, ditadura, entendeu? E é um assunto que está velado, ninguém fala. Não fala nada, não ouve nada, porque os anos de ditadura acabaram por apagar isso. Não conhece a sua própria voz, não tem a coragem da sua opinião, não tem a audácia da sua indignação. Porque a gente tem que viver, né? A gente tem que comer, se vestir, a gente tem filho para criar, então a gente deixa os nossos ideais mesmo fora, mesmo assim, descansando. A verdade é filha do tempo e não da autoridade. A verdade é filha do tempo. Na verdade, eu fiquei sabendo agora que a parada foi muito ruim mesmo, pros artistas principalmente. Não procedem as críticas sobre a repressão do governo à liberdade artística. Essa questão que se dá no Dá Não Dói é os artistas lutando contra o regime e as pessoas, o povo, querendo se expressar. Então, se você mostra isso na rua, o povo está passando, ele começa a ver as coisas. Quando eu vejo uma pessoa maravilhosa como esse senhor já, que está com essa energia, porque aquilo ele não esqueceu. Muitas vezes eu afundei e fiquei respirando por canudinho. É a segunda vez que eu vejo aqui. Eu vi a primeira vez a semana passada, estava chovendo, eu fiquei aqui um tempo, agora estava passando, voltando para casa. Eu fico assim. É a ditadura, porque eu acabei de chegar, eu não estava entendendo bem o que está falando. Eu tenho 20 anos que me roubaram. Tava falando pra ele. Nossa, isso aí, ó, nem estudei isso aí, tem muita coisa aí pra você tá na escola, vão perguntar, você já tá aqui, já responde. Quando você vê o espetáculo, quando você vê as pessoas, a reação das pessoas, especialmente as que viveram nessa época. Foi toda essa época da ditadura, eu sofri na carne, fui completamente alienado. Às vezes fazendo um espetáculo, eu tô passando na roda assim, e eu vejo pessoas falando, pô, isso é verdade, isso tudo aconteceu, é isso mesmo. Eu nunca imaginei um dia de ver aqui a pessoa simplesmente combater a ditadura, falar o que acontecia nos porões dos quartéis, em plena via pública. Elas sentem necessidade de contar essa história, porque é a história da vida delas, que de repente foi negada. Assim. Um dia, tarde, mas chegou. O ano de 1964 termina no Brasil com um saldo de 4.454 pessoas presas, caçadas ou demitidas, 20 mortos e 203 denúncias de tortura. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo. Cuando tocaron la canción de Violeta Parra, Gracias a la Vida, me conmocionó que Brasil conoce esta gran cantante chilena que ha significado enormemente para nosotros. Me hizo revivir momentos cruciales de nuestra historia, sufrimiento, no solamente mío, sino de todo un pueblo. A ditadura que foi implantada no Brasil por nações de fora. Por esse motivo e outros tantos, o povo brasileiro pagou muito caro. No es solo la historia de Brasil, es la historia de Uruguay, es la historia de la Argentina y es la historia de Chile. Comenzó con Brasil, con reformas sociales, agrarias. Estados Unidos despertó, sobre todo con la Revolución Cubana, y se dio cuenta que nosotros no estábamos independizando. Naciones que estaban creciendo. A ditadura não se denominava assim, claro, se denominava de revolução. Eu fiquei assustada. Estou assustada até hoje. Fiquei curiosa e hoje eu vim assistir. E achei muito emocionante. Eu tinha um conflito na casa da minha tia, que eu tinha um primo,
que estava entrando para a polícia militar. Outro primo era universitário. Ele fica contando a história do primo dele. E eu catava bolinha de gude na rua, que ele enchia os bolsos de bolinha de gude, ia para Rio Branco jogar a bolinha de gude no chão, que os cavalos vinham, pisavam naquelas bolas e despecavam no chão. Indiretamente eu participei da Revolução. Fizeram o impeachment do Collor, os estudantes vieram para a rua. Mas se você perguntar quem deu a tinta a eles não sabem o que responder. Revolução estudantil assim é fácil, na democracia, eu queria ver na nossa época. Meu amigo foi preso na época colando cartazes, isso em 94. Na Cinelândia, na Rio Branco, porrada comia feio. Tinha os grandes conflitos na Rio Branco, Largo da Carioca, Cinelândia. E hoje você vem aqui e pode chegar, falar o que quiser, mas você pode falar o que quiser. Você vê um PM ali extorquindo um camelô, você pode chegar e falar. Pode, quer dizer, onde é que está essa liberdade? Isso aí não é democracia, é desfalso de uma democracia. A gente deu azar, né? Porque o presidente que a gente queria que fosse eleito morreu. Tancredo Neves, ele morreu antes de tomar posse. O primeiro presidente civil, depois da ditadura, quando ele vai tomar posse, ele morre estranhamente. Os ecos da ditadura estão aí. Tava ausente. Eu posso dizer acabada, estava ausente. É uma metástase que está aí. A gente não sabe que a gente pode fazer política sem estar no partido político. E aí eu comecei a procurar e encontrei a juventude na época do PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil. A minha avó, que ela tinha o marido dela, que ele era da Arena, tipo direita. Minha neta, sendo comunista, né? Poderia estar pondo em risco a família. Tem várias coisas no espetáculo que acontece que, caramba, minha avó me falava isso. Na minha família, assim, nunca fui lamentar. Mas ela não tinha nenhuma grande revolta com isso. Meu pai foi criado no interior de Minas Gerais, que trabalhando na roça, então ele não, meu pai nem sabia. Eu fiquei muito emocionado quando meu pai assistiu ao espetáculo. Eu sempre tive muito orgulho dele, pelo fato dele ter sido um cara ativo politicamente, ter sido perseguido por isso, mas não ter abandonado as convicções dele. Ele só veio me conhecer 4 meses depois de eu ter nascido, porque eu nasci poucos meses antes da anistia aos exilados, né? E meu pai estava banido do país. Na democracia, meu pai ocupava um cargo público e estava fazendo denúncias sobre corrupção. Eu fui ameaçado de sequestro, aí ele teve que pegar e me levar para fora do estado. E eu não sabia porque eu falava, umas férias no meio do ano. A maior parte dos militantes, ex-militantes, quase todos são de classes médias urbanas, médias altas. A gente tinha que trabalhar e estudar. O número de pessoas das classes mais baixas, se você procurar o número de negros, assim, ínfimo. Movimento de orientação sindicalista, aí é que foi que o bicho pegou. Pintou a ditadura, aquela coisa toda. O que se tem que fazer é uma repressão. Não tinha mais teatro, minha mãe vivia de teatro, trabalhava com meu pai, com as loucuras dele. Aí meu pai, a luta dele, acabou tendo que sair. De repente, a minha mãe falou para mim que eles iam ter que viajar porque a maluca da irmã deles tinha se envolvido com o terrorismo. No dia 13 de dezembro, se bem me lembro, e com assunto sério, eu não brinco. Vou narrar sem mistério o que foi este deletério ato institucional número 5. Nessa época aí, 5, meu pai foi embora. E logo depois ele falou, aí você vai acabar virando marginal aqui. Foi para os Estados Unidos, fomos lá para Connecticut. Anos depois, eu cheguei para minha mãe, você ainda acha isso? Ela falou, claro, ela é uma maluquinha, você não vê até hoje. E estava deixando de ser um negro revoltado no Brasil para ser um negro com posição no mundo. E ele, de alguma forma, ditou várias regras do panafricanismo. Meu pai
Não graças a isso, mas aconteceu. Ele tinha um amigo bem próximo a ele, que era um militante, ele e a mãe dele. Meu pai vivia na casa dele, eles ouviam muito Chico Buarque, eles deviam ter uns 17, 18 anos mais ou menos na época. Chegou o DOPS, que era a polícia da época de repressão. A polícia especial e que é só para prender. Eles entravam na casa das pessoas e levavam, na rua levavam. Se apresentaram como DOPS e ficou aquele silêncio, aquela coisa. Meu pai ficou assustado, não sabia bem o que era. Falaram que queriam levar esse amigo dele e a mãe, porque eles faziam parte de um grupo comunista. Aquela prisão na Marinha, que aquilo ali foi um dos piores castigos, você ficar numa sala ou num quarto escuro que você não sabe se é dia, se é noite, não sabe o que está se passando. Meu pai foi assustado para casa, queimou os livros de Marx e ficou com medo. Meu pai é muito medroso. Você não sabia se tinha família, se alguém estava fazendo alguma coisa? E aí ele soube que eles vendaram os olhos dele e da mãe. A mãe dele, na época, deram um choque na vagina dela. Ela estava até no período menstrual. As favas, senhor presidente! As favas! Todos os escrúpulos de consciência! Isso travou a vida dele política, tudo que ele tinha pra frente, então ele ficou com muito medo. Eu criança, né, aprendi a fazer a suástica, nem imaginava o que queria dizer. E aí fui mostrar toda feliz pro meu pai. Ele falou, menina, rasga isso, joga fora. Eu fiquei assustada, mas por que, pai? Ele não me falou o que era. Eu fui descobrindo depois. Ele, na época, só me reprimiu. Como reprimiam ele, a ditadura, ela deixou isso nas pessoas. As pessoas ficaram bitoladas, alienadas, confusas, né? Misturando símbolos. Com os meus pais, eles criticaram muitas das ações dos grupos ditos revolucionários ou contestatórios, porque essas ações implicavam em transtornos para o dia a dia. E eu tive que fazer serviço militar, tinha 19 anos, e eu era um bom soldado. Eu virei cabo e entrei no pelotão de operações especiais, que era, a gente lutava contra a guerrilha urbana, contra os meus ideais. Meu nome é Abdias, então eu era o 01, o primeiro da convocação. Me puseram lá em cima, eu vestido de freak, de calça amarela, bota de saltão, camisa maluca. Aí os caras chegaram assim, aqui ó, esse é o diabo. Aí pegaram uma máquina, daquela de cortar cabelo, fizeram assim uma transamazônica no cabelo, eu fiquei assim com... Aí depois falaram assim, você com essa calcinha bonita, você vai dar a volta no campo de futebol de bunda assim no chão. Em 2 meses eu era cabo. Não porque eu sou super inteligente, é porque eu só me dediquei. É inevitável. É inevitável. Era inevitável. Eu ia fazer o quê? Naquela época no AI-5 havia muita tensão. Mas era tudo teatro. Havia as passeatas, havia descontentamento militar, mas sobretudo havia teatro. Aquela reunião foi uma grande encenação. Era o teatro para levar ao ato. É uma boa brincadeira, o teatro. É um teatro para chegar ao ato, né? Meu pai foi militar, na Marinha. Foi mais por opção, não por ideologia, nem vocação. Foi mais porque ele era uma pessoa pobre. Eu vi aquelas séries de combate e não sei o que. Eu falei, pô, isso é uma brincadeira, eu vou passar aqui 1 ano. Minha ideologia não vai mudar por causa disso. A posição política dele era uma posição de direita, a favor da repressão. É muito fácil falar quando você está fora. Agora, quando você está ali dentro, você aprende como é que eles pensam. Você não tem como se posicionar. Você ouve do seu pai e tira a verdade para você absoluta. Eu queria aprender a desmontar uma arma para fazer a guerrilha. Eu nunca tinha tocado em arma. Eu ficava filosofando, lendo o livro vermelho de Mao Tse Tung. Eu sempre ouvi em casa que comunista era uma praga, quase uma doença. Eu não sabia pegar um revólver.
mosquetão, uma metralhadora. Aí ali eu tive essa possibilidade. Falei, poxa, eu já sei como eu posso derrotar eles. Essa é a cabeça de um jovem de 19, 20 anos. Eu não tive ódio, né? Eu não quis cobrar do meu pai toda a falta que talvez eu não tenha tido na minha educação. Acho que não é por aí. Eu tive a possibilidade de escutar vários coronéis, generais que estavam contra o sistema, estavam presos. Depois, com a abertura, você começa a ter um pouco mais de conhecimento sobre o que aconteceu, na verdade, nos detalhes, e você começa a se posicionar, né? Tem coisa que acontece aqui no Brasil que acho que se fosse lá fora, o nego já saia quebrando tudo. A pior mágoa que eu tenho é da traição. E você confiar numa pessoa, é teu irmão, é teu amigo, é tudo que você tem, e ele depois vem com um punhal pelas costas. Você confirma muitos laços de pessoas interessantes e esclarece outros também. A presença da ditadura, que eu não associava com a ditadura, foram as aulas de moral e cívica. E o ASPB, que não existe mais, saiu do currículo porque era especificamente da ditadura. Nessa disciplina a gente aprendia vários hinos, hino à bandeira, hino da independência, os símbolos do país. Aquele patriotismo assim, enquadrado. A bandeira do Brasil era hasteada, as turmas eram formadas depois do hasteamento da bandeira e, em geral, depois de se cantar o hino nacional. Eu tinha, na época, 13 anos, no auge da ditadura. Quando chegou no recreio, estava muito sol. Aí eles anunciaram, falando, olha, hoje com muito sol vocês não vão poder brincar. Aí quando na hora de entrar para a escola, eles foram formar para cantar o hino nacional. Eu falei, porra, é um absurdo. Você não pode brincar porque é por causa do sol, mas pode formar para cantar hino nacional. Você não sabe a repercussão. Queriam me expulsar de colégio. Que existe também uma ação deliberada, um movimento de determinados grupos, justificável ou não, no sentido de demonizar a ditadura, como se no período da ditadura só ocorreram coisas ruins. Eu não concordo, porque assim, se a gente olhar a história da educação brasileira, parte do período da ditadura, assim, as escolas ainda tinham um bom padrão, que era anterior à ditadura. Mexeu muito comigo a falta de liberdade de expressão. Você tem N exemplos de pessoas pobres, de classes populares, ou que não podiam pagar, momentaneamente não podiam pagar escolas particulares, que foram estudar escolas públicas, eu sou um, e que tiveram boa educação. Muita coisa não me foi ensinada. Na época da ditadura foi a época que teve abertura para a educação. Eles desenvolveram uma educação para a formação de mão de obra técnica e não universitária. Vem de uma família carente, né? Então a escola era muito voltada mais para as elites e tal. E quando criou essas escolas, aí abriu vagas para pessoas de classe média baixa ou carente mesmo, né? Porque precisavam criar siderurgias, criar tudo isto, e aí de novo quem ia para lá? O destino operário, padrão, né? No máximo com um curso técnico. Na hora do recreio tocava uma sirene, igual a sirene de polícia. E saía aquelas criancinhas, assustador. O que ensinavam pra gente era uma versão completamente absurda da história. E tinha períodos que a gente simplesmente não abordava. Dê a sua definição sobre a diferença entre o capitalismo e o socialismo. Eu dei minha definição do que eu achava que era o socialismo para mim. Ele achou que estava errado. Aí ele anulou a minha questão. É triste constatar que com a redemocratização, governos democraticamente eleitos não conseguiram manter um padrão de estrutura decente para o ensino. Estrutura, assim, escolas bem organizadas e bem estruturadas, e salários para os profissionais, um plano de carreira digno. A ditadura amarrou muito a educação. Não interessava a pessoa instruída, interessava burros. Então o que acontece? Os burros ficaram mais burros, tiveram filhos mais burros. Em vários sabores, a burrice está na mesa. Veja
que beleza. Refinada, poliglota, ela é transmitida por jornais e rádios, mas a consagração chegou com o advento da televisão. É amiga da beleza, gente feia não tem direito. Conferindo rimas com fiel constância, tu trazes em guarda toda a concordância, gramaticadora da língua portuguesa, eterna defensora. Veja que beleza. De cacetete, exército de brucutu, democracia é o cacete, o povo que vai tomar no cu. A televisão, ela penetrou nos lares de cada família, cada coisa, não sei o que, a partir da ditadura. Gente feia não tem direito. Ai, a mulher da televisão tá com silicone, vou botar silicone. Quanto brasileiro fica assistindo Bang Bang na novela das 7? O controle da mídia por poucos e só chega nas pessoas aquele conta-gotas ali. Que é pra todo mundo ficar calmo. Ó, vamos lá, mostra isso aqui, tá? Porque o povo pensar que é isso aqui que tá acontecendo. Que vai ficar pra história que a TV Globo é maravilhosa, fez a democracia, foi para direto já, entrou quando já não tinha mais jeito, quando ela ia pras ruas, para direto já, o povo expulsava a TV Globo. O povo não é povo, fora a TV Globo. Tinha um puta discurso nacionalista, patriótico, que esse é o país que vai pra frente. O Brasil foi campeão da Copa do Mundo em 70. Tá cantando, mas não tá livre. Tá quase como se estivesse baixando o ódio unido. E até as pessoas que caem seriam a própria resistência cultural, né? Então, esse milagre brasileiro é com a boca calada, né? O milagre brasileiro é... Não, é ligado diretamente à repressão. Ali não é o povo brasileiro. Não falta a esperança ali é uma opressão, o Brasil oprimido. Essas músicas, esses cantos eram tudo opressão. Não significavam liberdade, pelo contrário, significava manipulação. Estava tendo uma guerra civil no Brasil, estava tendo uma perseguição feroz. A expressão psiquiatria democrática era proibida. Em Brasília não passa nada. Comunidade terapêutica era proibido quase, porque falar em comunidade, né, vinha comunitarismo, comunismo. Hoje acordei com o pé esquerdo, não pode. Fui na Praia Vermelha, praia aqui do Rio, não pode, Praia Vermelha, que é a cor do comunismo. Quem falava muito era preso. Ainda hoje, o brasileiro ele tem certas dificuldades para lidar com o agrupamento. Aí vamos todo mundo de uma vez só falar com o cara lá que a gente quer receber mais. De pessoas que estão querendo discutir política. Eu fui mandado embora do meu emprego ano passado por causa disso. Eles criaram as empresas para gerar emprego para os próprios generais, presidentes, diretores de empresas, foram criando dívida. A Transamazônica gerou muitos empregos. E agora? Está lá, um mar de lama. E aqueles operários que foram trabalhar lá, que morreram? Todos os senadores, deputados, todos os políticos, os militares, tinham uma clínica, um hospital, eram sócios, etc. E sugavam da área da saúde. O cara desvia uma verba do hospital, eles dão como estelionato. Estelionato é um crime que você fica, no máximo, 1 ano preso. E, no entanto, ele talvez tenha matado, assim, diversas pessoas naquela verba que ele desviou, que era para aquele determinado órgão público, hospital. Igual que a gente tinha na ditadura. Eu lembro quando criança, esse coronelismo. O prefeito que manda, quem tá na patotinha dele, na turma dele, tá todo mundo cheio da grana, roubando pra caramba. A polícia tá demais, tá muito descarada. O minha van que eu estava parou. O rapaz saiu e foi dar R$2. É o arrego que eles falam. Eles acham que tem esse poder de pegar dinheiro de quem tá trabalhando. Encostem na parede que eu vou revistar vocês. A polícia só pode abordar você, no objetivo de te revistar, se ela tiver com alguma suspeita, alguma coisa concreta. Todos são suspeitos, todos. Vê o que eles estão falando, se bobear, pega. Essa polícia militar que está até hoje aí. Ela te trata mal, ela não olha o cidadão e fala que estou aqui para proteger o cidadão. Fala, cidadão, bom filho da puta.
foram embora os militares, a PM continua aí, sem a força que ela tinha. Eles tentam fazer o poder dele maior do que eles têm. Um Estado terrorista é um Estado desacreditado. E se o Estado é desacreditado, forças paralelas começam a ganhar espaço. O tráfico, as formas mafiosas, né, de organização de poderes paralelos. Isso está na comunidade. A ditadura, ela se omitiu nessa coisa de tráfico de droga. Onde o governo não entrou, que não deu uma saúde, não deu uma educação para essas pessoas, acaba esse outro governo entrando aí, né? Eles estavam preocupados mais em achar subversivo do que combater os criminosos pequenos. Estudantes da rua! Aonde somos nós? Nossa força e nossa voz! 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 Desde o Ronaldo Comício Nacional, que o povo não ia mais pra rua. Era mais fácil o homem pisar na lua do que o povo vir pra praça. Toda manifestação de protesto era considerado arruaça! É porque caiu a ficha aqui. Verdade. Eles fazem isso com a gente, né? Eles calam a nossa boca. Esse ficar calado tem várias formas, né? O que é pegar e o que é violência? Tentava só pegar. O que é pegar? Pegar é prender, tirar de circulação, calar a boca, torturar. É tudo isso que você já ouviu falar da repressão desse tempo. Eles calavam a boca. O Brasil cala a boca e a repressão é violenta. Nós tiramos a mordaça para o espetáculo continuar, mas o povo brasileiro continua amordaçado. Agora, se ele está amordaçado, tem alguém que está amordaçando. Estou segurando a bandeira e ele vem, pega a bandeira de mim, me tapa minha boca, eu fudeu. Estou refazendo a representação do povo e eu sinto que é como se estivesse fazendo isso comigo. Quando eu faço isso, é a minha opinião sobre qualquer regime desse tipo. Você não tem nenhuma opinião sobre repressão? Desculpe, mas você merece. De que maneira essa violência ela se mantém, ela se perpetua por entre as gerações? Morreu fulano, 15 anos, 16 anos, vítima dos policiais, ou vítima de uma bala perdida, ou vítima do tráfico. Para continuar a nossa história, nós precisamos produzir um cadáver. Quem quer se voluntariar? Uma cidadã livre. Um jovem estudante brasileiro. Há muitas maneiras de se produzir um cadáver. Uma receita carioca para a produção de cadáveres. Para que a receita fique completa, nós precisamos agora de um PM. Um policial inglês. Mataram um brasileiro, podia ser seu filho. Mataram o estudante, 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 podia ser seu filho. A morte do estudante, né, de São Luís, que foi vítima de uma bala perdida no restaurante Calabouço. Quando acontece isso numa comunidade, as pessoas vão para as ruas, botam fogo em pneu, fecha a estrada. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Morreu um estudante brasileiro, morto por um policial inglês. Na época morreu um brasileiro, Edson morreu. Mataram o estudante, podia ser seu filho. A similitude que foi feita com relação ao nosso brasileiro que morreu em Londres, não precisa dizer mais nada. Um jovem que foi atingido, né, por uma dessas invasões da polícia,
aqui de perto, numa favela chamada Dona Marta, e que ele foi baleado e ele teve perda de massa encefálica e eu acompanhei ele e a família. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Ele era um surfista e ele era um que prometia no ranking nacional, né? Ele prometia. E ele está descendo para ir trabalhar, né? Descendo correndo, era um jovem atlético, um rapaz negro descendo correndo, a polícia atirou. Ele deixou o surf inicialmente, porque ele ficou com hemiplegia, né? Ele perdeu toda a mobilidade de um lado do corpo e progressivamente ele começou a desenvolver uma psicose orgânica. Crimes policiais que não há uma investigação para saber mesmo de fato as coisas que ocorreram. Foi um caso em que eu experimentei o limite do que eu posso. Corporativismo muito grande. Lá na Baixada Fluminense mataram 30 cidadãos. A gente não tem que pegar e matar uma barata, mas é que tá. Esses policiais de hoje são os frutos da ditadura. Então é isso que eu vi dos policiais chegarem lá em casa, do meu pai, eu ter que me esconder debaixo da cama, com medo, darem dura nos meninos e falarem que eles estavam com parada errada, pegar a cara deles, passar na porta, assim, na parede, sabe? É a ditadura. É a ditadura. Isso. Lembrando assim, já perdi meu tempo assim. Tem muito moleque revoltado. Só que esses moleques não vão ser moleque pra sempre, não. Um dia eles vão ser adultos. E quando eles forem adultos, só Deus sabe o que eles vão fazer, né? O que os policiais não conseguem nem matar, né? Até policiais mesmo estão morrendo. Tem muita polícia que mora em favela, muito. Tem essas contradições com ele, que ele não pode mais entrar na comunidade. Por já ter esse peso de ser policial, sai, porque senão vai sobrar pra você. Querem nem saber que se tem que sustentar uma família. Muitos moradores são revoltados mesmo com os verbos, né? Eles falam que os policiais são os verbos. Olha os verbos chegando aí. A violência é geradora de insegurança, de medo. Não, você não pode usar o banco entre 10 e 6 horas da manhã por proteção. Na verdade, deveria estar escrito, por falta de proteção, você não pode usar o banco 24 horas. Um crescimento da violência urbana nos grandes centros brasileiros que diz respeito a uma certa descredibilidade do Estado. Eu fui comprar um baseado no morro aqui no Flamengo, aí tava tendo uma fila, saca? Aí eu tava na fila esperando a minha vez, aí a polícia invadiu o morro. Aí naquela da polícia invadiu, começou a rolar aquele tiroteio e todo mundo saiu correndo, eu saí correndo também. Só que nessa eu tomei 2 tiros. Tomei um na cabeça de raspão e tomei um no braço. Aí invadi uma casa, porque geralmente assim, quando a polícia invade o morro, quem eles conseguem balear, depois eles terminam o serviço. Entendeu? Não tinha ninguém, eu falei, caramba, vou ter que arrumar uma testemunha, senão esses caras vão me matar. Aí eu consegui entrar numa casa, abracei a dona da casa. Bom, enfim, o polícia falou, como ele viu, ele me baleou, ele viu que eu não era traficante. Meu irmão é defensor público. Aí eu comecei, eu nervoso, sangrando pra caramba, comecei a xingar o polícia, tudo que era nome. Eu falei, você tá ferrado, eu vou te processar, meu irmão é defensor público e tal, e tal, e tal. Aí um cochichou com o outro, o cara falou assim, vamos ver quem vai ferrar quem. Eu tava quase morrendo, né? Fui pro hospital, fiquei na mesa de operação umas horas e tal. Aí quando eu acordei, o delegado foi e me algemou. Falou, tu tá preso. Eu falei, tô preso por quê? Não fui pego com nada.
Aí ele falou, você estava em cima da laje dando tiro na gente. Eu falei, por que isso? Você tá enganado. Não, você estava dando tiro, você está no tráfico e na formação de quadrilha. Aí fiquei 4 anos preso no complexo da Frei Caneca e fiquei 4 anos preso em Bangu 4. A partir de 90 nós começamos o trabalho, que é um trabalho clínico, né? Com aqueles que foram atingidos diretamente, portanto foram presos, foram exilados, foram torturados, né? Ou então aqueles que foram atingidos indiretamente, que foram, no primeiro momento, os filhos, né? Os companheiros. Quem é atingido pela violência do Estado, né? E não são só nos militantes, ex-militantes e parentes dos militantes. Isso aí está espraiado pela sociedade como um todo. Na cultura do medo, na cultura da insegurança, na cultura do silêncio. Medo o tempo todo. O tempo todo, como a gente diz aqui no Brasil, quem tem cu tem medo. Lá aquele camburão, a gente chamava camburão, são esses carros de transporte de preso, da polícia militar, da polícia política, da polícia federal, né? Tinha um modelo chamado veraneio. Todo mundo que era de esquerda, que era do movimento, tinha medo quando olhava aquele carro, né? Aparecia assim aquele carro na curva, a gente gemia. Meu pai, eu acho que ele é uma pessoa medrosa porque ele costuma dizer que o medo é o limite para a sua segurança. Você não sabe quem está ali atrás daquela farda. O que eles podem fazer? Até para incriminar a pessoa. De botar alguma coisa em cima. A gente não tem como provar, mas a gente fica com medo. Eu tenho alunos pequenininhos que sofrem violência da polícia, desde criancinha. Então, como é que eles vão crescer, né? Eles já vão crescer acostumados com isso. Talvez, por estar tão perto da violência, o medo você tem que jogar fora. A gente está fazendo um trabalho que é um trabalho com os profissionais de saúde que estão na rede de saúde pública, nas periferias das grandes cidades, para ajudá-los a identificar sinais de tortura, a acolher um tipo de demanda, um tipo de sofrimento que é gerado pela violência do Estado, instrumentalizá-los para lidar com esse fenômeno, porque o profissional de saúde ele não sabe lidar com isso. Tem morro, favela, moleque sendo baleado, moleque sendo espancado na frente da mãe, do pai, mãe sendo espancada na frente do filho. Eles ou familiares chegam aos postos de saúde com sintomas que são, a princípio, diagnosticados como sintomas psiquiátricos. Você ainda prender, sei lá, para fazer algum tipo de inquérito. Insônia, depressão, paranoia. Não, eles batem por bater, humilham por humilhar. Eu isolo aquilo ali. Eu não considero todo um contexto sociocultural produtor de subjetividade, onde a violência do Estado está ali, naquele corpo, e eu faço com que ele consiga dormir, fazendo com que ele fique dependente de benzodiazepínico. A outra menina que trabalhava ali com a gente, a Márcia, ela também morava na favela de Ramos. É uma distância da minha casa. Às vezes eu escutava tiro. Márcia, tu escutou tiro essa noite? Não, mãe. Eu falei, Márcia, era lá do teu lado, na Avenida Brasil. Não, Mônica, eu deitei e dormi. Eu acho que a pessoa já acostuma com aqueles barulhos. Não vai acostumar. E vai dormir, ou senão não vai morar ali. Lógico, vai dormir. Toma isso aqui, fica abaixo a sua ansiedade e vai descansar. Vai dormir, que amanhã você tem que acordar cedo e tem que trabalhar. Fique quieto. É isso mesmo. A violência do Estado atingiu os militantes, né? Mas ela atinge também o trabalhador que não consegue dormir de noite por causa dos tiros, que não consegue subir para sua casa porque a comunidade foi cercada. Você sabe o que é o caveirão? O caveirão é um dispositivo muito recente da polícia brasileira, sobretudo a carioca, que é um carro blindado, né? Que tem uma caveira. E ele entra na comunidade e ele entra com alto-falante. Caveirão, os caras ainda ficam falando no megafone que vou chupar sua alma. E ele diz, se você não teme, não corra. E eles atiram de dentro desse carro blindado, eles atiram. Então a comunidade, ela vive essa situação absurda e paradoxal de estar diante do perigo iminente da morte e não poder correr. Porque se correr, você então é culpado. Então aquilo entra e você tem que ir andando devagarzinho. Bom, aí tem que chegar em casa, tem que dormir para de manhã cedo acordar para ir trabalhar.
não vai conseguir fazer isso sem o benzodiazepínico, você entende? Não consegue. Não consegue. Depois da jornada de trabalho, você encarar o caveirão na chegada da sua casa só benzodiazepínico ou alguma forma de discussão que os profissionais de saúde ainda não estão conseguindo fazer. Os hospitais psiquiátricos, principalmente no Rio de Janeiro, foram muito utilizados pela ditadura. Tinha presos políticos entre os usuários. Eram recolhidos, eram desaparecidos, torturados ou eram violentados de alguma forma, que eles depois depositavam lá no hospital psiquiátrico. Não eram locais, centros de tortura, como os porões da ditadura mesmo, que poderia chamar a atenção, os gritos, não tinha instalações adequadas. Uma noite, no meu plantão, chegou um paciente com um tiro na perna, uma bala de revólver na perna, e eles levaram para internar no hospital psiquiátrico. Eu falei, não, mas ele está com uma bala. Comecei a insistir para que eles levassem ao hospital geral. De repente, um deles falou, então tá bom, nós vamos levar. Aí eu fiquei com medo. Aí que eu pensei no contrário, eu falei, esses caras que atiraram nele, entendi claramente, eles que atiraram, e se eles levarem ele agora, vão executar. Aí eu falei, não vão sair, vão ficar aqui agora, ele vai ficar, eu vou mandar transferir. Eu e os 2 colegas de plantão, 2 médicos, eram 3 médicos, resolvemos um dia pegar no livro de ocorrências, fizemos uma denúncia séria, sistematizamos essa situação, de como o hospital era usado indevidamente como espaço de violência, desrespeito à dignidade humana, aos direitos humanos. Se você entrar no presídio, você vai estar entrando na ditadura militar. Quer dizer, uma outra pessoa fez o crime e aí depois ficou na conta dele. E aí, olha, você fica lá porque a gente vai cuidar da sua família e tal. São pessoas de 20, 30 anos que não sabem nem escrever o nome. Você não tem como punir o cara e ressocializar. A única coisa que a gente deveria perder seria a liberdade. E, no entanto, a gente perde muito mais que isso. Você é convidado a perder a sua personalidade, né? Eles são obrigados ainda a ficar com as mãos para trás e abaixar os olhos quando passa o diretor do presídio. Se levantar o olho ou não estiver nessa posição, vai pro castigo. Eles querem que você fique 10 anos sendo uma coisa e no final da cadeia você tem que virar outra coisa para você se reintegrar à sociedade. Como? Não tem como. O cara se habituou a ser um merda, entendeu? Eles transformaram o cara num merda e é um merda que o cara vai ser. Fui proibido de entrar às vezes no presídio. Então, esse cara tá entrando aqui com escuta. Bem, eu vou escutar o que de quem? Se eu quero fazer um documentário, eu tô entrando com uma câmera. Se eu não tô entrando com uma câmera, eu não tô entrando com nada. Paulo, a polícia pediu pra colocar a camiseta. Precisa. Só para poder identificação, tá? É culpado, prende, né? Aí ele ganha uma blusa e às vezes, quando o diretor é legalzinho, dá um sabonete. Se não é a família a manter esse interno com material higiênico e tal, o cara fica zerado. Eu tenho que usar essa camisa aqui todo dia. Ele ganha aquela blusa quando ele entra no sistema. Aí se ele ficar lá 4, 5 anos, ele tem que ficar com aquela blusa. Eles me deram a camisa, então eu teria que estar com essa camisa e pelado. Aqui agora que eles não me deram um sapato, uma meia, uma calça, não me deram cueca, eles me deram só a camisa. Os guardas do presídio, eles odeiam que haja uma escola no presídio. Eu não tenho vaga para meu filho estudar na rua e vagabundo na cadeia tem escola. Ah, mas eu jamais estaria no terceiro lugar, engano do senhor. Porque de repente, se o senhor agride um preso aí, é um crime. Eles têm muito ódio na gente. Se puder, desconta, bate. Eu não tenho coragem de sentar com meu pai na visita e falar sobre coisas que eu passei e coisas que eu vi. Eu não sei se é vergonha ou pena. Depois que a gente passa na Água Santa, a gente chega na Água Santa e a gente fala, agora a gente é mercadoria do governo. Se você comete uma falta, quem te bota no castigo, quem julga aquela falta, quem faz tudo é a mesma pessoa. Então se aquela pessoa não gostar de você, aquilo que ela está fazendo não vai ser supervisionado. Impunidade demais e punição demais também. Se ouvia falar em maltratos de pessoas mesmo doentes, em cadeia, pessoas que precisavam tomar remédio e que não recebiam o remédio. Se meu pai comprar uma Mitril, não pode entrar na penitenciária, porque eu preciso ter a prescrição. Eu peço, escrevo para a psiquiatra, ela não me atende porque ela tem que fazer o exame psiquiátrico para colocar os caras na rua. Fiquei 40 dias no Hospital Central. Então tinha uns 100 presos baleados, com tuberculose, com AIDS e tal. Até os presos doentes, os caras batiam. Morreram reagindo à prisão. Né?
morreu por suicídio, morreu por tiroteio e ainda hoje. Eles nunca admitiam que tinha morrido porque apanharam a pampa e não suportaram. Como a gente fala dentro, não aguentou o pau. Você é o quê? Comando Vermelho, ADA, terceiro, o que você é? Ele falou, eu não sou. Não, você é. Não, eu não sou. Não, você é. E aí começam a bater até ele falar, tá, eu sou o Comando Vermelho. E vai o grupo do Comando Vermelho. Socialista, que é comunista, Eles tinham dois objetivos, os militares na tortura. Um era obter informação, lógico, né? E a outra era desmoralizar a pessoa. Agora, a tortura dos presos comuns é só para desmoralizar a pessoa. Tem que ser torturado para entrar numa disciplina. Que é o SOI, né? Que é o Serviço de Operações Especiais do DESIP. Os caras são treinados só para bater em preso. Como a gente fala aqui, para esculachar o preso. Todos os presídios, todas as delegacias tiveram treinamento de tortura. Os caras batem nos outros rindo. Ao invés da tortura direta, né, que seria o pau de arara, a violência física, você criar um terror psicológico. Tortura de fábrica. Chegava o preso, que era entregue por um cara que não sabia por que prendeu, a um outro que ia torturar que não sabia por que torturar. Era incrível a bestialidade daquela gente. Eram incapazes de compreender a monstruosidade do que acabava de acontecer. Augusto Boal. Milagre no Brasil. Olha, cara, desculpa eu estar te torturando, tá? Tô fazendo, mas não sei nem porquê. Só sei que parece que você é uma pessoa conhecida, famosa e tal. Tá, então eu vou fazer isso, mas com todo respeito. E batiam nele. Aí o cara falou, bem, agora eu tenho que ir embora, que acabou o meu horário, tá, gente? Valeu, tchau, até amanhã. E ir embora. Entrava outra turma. A vida é muito restrita. Então você criar um clima de terror em cima da pessoa é muito fácil. Você viver com medo é uma tortura. Inventar provas para julgar essa pessoa de novo, falar que ele tem um mau comportamento, aumentar a pena dele, né? Reprimir mesmo. Existem diversos procedimentos que um diretor pode tomar contra um preso, sem nenhum tipo de fiscalização. Fiscal do governo. Saiu, os guardas riam, pronto, volta tudo de novo. Ele pode transferir um cara para o que eles chamam hoje de regime diferenciado, que é uma tortura incrível. O cara pode ficar 1 ano sem visita. Perdi amigos próximos que a gente tinha que procurar nas cadeias. Aí você ia, você não podia ir, você tinha que trazer a mãe do cara, porque a única entidade que ele respeitava era a mãe. Quase todas as vezes que a mãe me visitar, ela chegava chorando. Porque é humilhante, né? Humilhação pura. Às vezes quando é uma senhora de mais idade, eles até respeitam, eles mandam ela tirar a roupa e se agachar. Agora quando é uma menina nova, eles querem botar lanterna, querem, sabe? Até as irmãs não podiam porque eram submetidas a assédio sexual. Preso não pode nada. Que é exatamente todos os artigos do AI-5. Está mantido. Esses não foram lá mudar o livro do preso. Esse livro continua exatamente com o livro que a ditadura colocou os políticos presos. O governo mandou os presos políticos ficar com preso comum, que era pensando que os presos comuns fossem matar os presos políticos. Aconteceu totalmente ao contrário. Os caras politizaram os presos. Da Falange Vermelha, que foi predecessora do Comando Vermelho. Eu fui para uma cadeia que era do Comando Vermelho. Ele surgiu com uma visão socialista. Tinha a ditadura do Estado e tinha a ditadura, às vezes, da direção dos próprios presos. Fulano é mó safado, tá pegando o dinheiro do coletivo para usar droga e tal. Aí se soubesse que eu tava falando isso, os caras iam em cima de mim, chamavam todo mundo, quer dizer, aí eles batiam muito. Tão ditatorial quanto quem tava massacrando a gente. Você viver uma cela com 50 pessoas e aquelas 50 pessoas passarem o dia todo sem fazer nada, no presídio onde eu tô não tem trabalho, cara. São 1.500 presos, sabe quantos trabalham? 100. A gente tava com 4 fuzis. A gente tava com 2 AK-47, 2 R-15. Lá dentro, os fuzis novinhos. Tava com 30 pistolas, uma metralhadora, 20 granadas. Ficou a noite toda de tiroteio. E quem botou as armas todas pra dentro
Foi os próprios polícias. Se achar uma arminha daquela pequenininha, né? Aquelas que a gente vê em filme, pequenininho, que parece um isqueiro, é uma coisa. Mas se achar uma metralhadora, não sei o quê, como é que entrou aquilo? 4 policiais ganharam 600 mil reais pra botar aquele arsenal pra dentro da cadeia. A gente ter participado de um documentário que conta a história da nossa banda, a gente acabou tendo que tomar uma posição até que política, né? E uma posição contrária, antagônica, né, com a do diretor de lá. O cara trata a gente bem, dá todo o direito pra gente ter a banda, deixa o espaço pra gente ensaiar, mas daqui a pouco ele sobe, entra na cadeia e rebenta os outros de porrada, entendeu? Então, como que a gente vai fazer propaganda pra esse cara? A gente não vai mais fazer isso não, cara, a gente não vai tocar mais pra esse cara. Eu vou procurar o diretor e vou proibir ele de usar nosso nome e nossa imagem para qualquer tipo de trabalho dele. Fiz isso. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mas a pior coisa que a gente fez pra banda. Eu sou muito satisfeito em ter tomado essa atitude com o Paulo, mas isso custou caro. Ele me tirou meu trabalho, me tirou de uma penitenciária que eu já estava há 9 anos. Tipo assim, ele estruturou totalmente minha vida, sem provas, sem motivo, me botou no local, me botou no pior presídio que existe. Falou que se continuasse o jornal, o nego ia sofrer represália. Quem é mais perigoso, o criminoso ou o diretor, que fez isso com diversas pessoas? Eu não estava gostando do que a gente estava falando, a gente falava sobre tortura, a gente falava, não, ainda tem tortura e tal. O preso trabalha, ele comete um erro, ele deveria pagar pelo erro, mas continuar trabalhando. Muito pelo contrário, até intensificar o trabalho, as atividades dele, colocar o cara no colégio. Não, eles cortam o colégio, cortam trabalho, cortam tudo. Tu quer ser bandido? Tu vai ser bandido. Valeu. Tipo aquela coisa do rato está na parede, está no canto imprensado, aí ele vê que não tem mais chance, aí ele parte pra cima. Acho que o brasileiro é muito assim também, né? Só vai pra luta quando vê que não tem mais nenhuma possibilidade de fugir sem lutar. Aí ele parte pra luta, às vezes até ganha, né? Povo, estudante, intelectual e artista, marchando juntos, na mesma pista, lutando por um novo Brasil. Abaixo a ditadura! Muitos educadores lutam para essa mudança, mas às vezes o sistema, a estrutura é complicada, ela emperra. É como se a gente fosse tentar abrir uma porta, mas aquela porta está emperrada e a gente não tem óleo para botar para ela abrir. Não pense que vir pra rua e gritar abaixo a ditadura é uma vitória. Hoje a repressão só não veio porque não pôde, mas a gente vai voltar pra escola, pra casa, o estudante pra escola, o operário pra fábrica, repórter pro jornal, artistas pro teatro. E é em casa, na escola, no trabalho, no jornal e no teatro que a gente vai continuar esta luta. Por esse motivo, obstante, o povo brasileiro reagiram e deu início à redemocratização do Brasil. J'imagine qu'ils ont dépassé ça et que pour eux, ça ne sera plus jamais. En même temps, il y a une autre dictature qui a mis en place ces dictatures, qui est la dictature économique. É mentira que meu salário dá para me consumir tudo que eles estão oferecendo. Libertar o país dessa cultura imposta. Eu sinto feliz, né? Ela poder fazer uma coisa que eu não pude fazer. Eu estava aqui pensando, quando ali na peça o pessoal falou em resistência, que houve a resistência. Eu acho esse grupo uma resistência. Tem que apostar. Já quando a violência está generalizada, a gente tem que generalizar as formas de resistência. Mexer via cultura. Humanizar a cadeia. Mas só que a humanização só pode ser feita pela gente. C'est vrai qu'on pense plus à la dictature en Amérique du Sud, à l'Argentine, au Chili. C'est peut-être parce que le peuple brésilien a su trouver des ressources plus fortes, a su montrer une joie de vivre, quelque chose de fort dans sa créativité, pour surmonter toutes ces douleurs et quand même être heureux malgré l'horreur
subissait. Eu desfilei, fiquei toda assada aqui. Aí quando chegou em casa, eu falei, meu Deus, eu sou maluca. Acordei cedo, fui trabalhar, voltei, peguei uma fantasia pesada, peguei uma chuva, tô toda machucada e vou trabalhar amanhã. Não é coisa de maluco? Mas você gosta. Tá ali com aquelas fantasias lindas, deslumbrantes, e às vezes não tem o dinheiro da passagem para voltar para casa. O pessoal consegue dividir. Esconder essa parte. Por isso que o pessoal que chega, os turistas, só vê o lado do samba, carnaval, porque na hora todo mundo esquece de tudo. É um negócio que não dá para explicar. Eu saio já há 8 anos. Se tiver que sair de novo, ela pode estar lá embaixo que eu saio nela. No ano que ele morreu, eu não saí. Eu tava com 6 meses de gravidez. Tava grávida. Me regiu um assalto e morreu. Ele é um homem de 1,98 m e era segurança de carro forte. Deram uma paulada nele por trás, aí ele morreu. Les Brésiliens arrivent quelque part à passer, je dirais, un moment, à passer au-dessus des conditions de vie très dures, de la misère, de plein de choses terribles qui leur arrivent, et à exprimer la joie de vivre. Foi um baque muito forte, foi um baque muito forte. Eu não saí no ano que ele foi, não saí até porque os médicos não deixaram. Nesse ano eu não vi nem o desfile. Mas depois disso eu já passei a ver com outros olhos, entendeu? Eu passei a dividir, a saber que eu podia ir pro carnaval, que o sentimento ia estar aqui dentro, e nem porque eu tô ali sambando é que eu não esqueci de todo mundo. Não é isso. Não sei se foi a própria morte dele, do pai da Larissa, que fez eu aprender isso. Il y a surtout transmettre, une transmission vis-à-vis des autres, de ce bonheur, de cette joie de vivre, de cette envie de communiquer son état de fête, F-E-T-E, de se dire bon, il y a un moment où faut s'amuser, faut s'éclater, et ça je crois que les Brésiliens, et je l'ai vu ce soir, savent très bien le faire, quoi. Samba muito antigo e que é totalmente atual. Fala da fome do povo, não só de comida, mas a fome de cultura. Avec tous ces rythmes entraînants, ces couleurs, en général comme ce soir, c'est pour... Il y a des cris aussi. Comme quoi on découvre plein de choses. On allait voir des spectacles, une troupe de Rio, de Janeiro. C'est bien, j'adore. C'est cool la vie. C'est toujours passé par des mouvements artistiques, cette contre-attaque, ce non fait à la dictature. Parce que quand je pense aux musiciens, la musique populaire brésilienne, ça a été un élan... A música falava sistema do caralho, tal. Eu fiz uma crítica ao sistema, no entanto, não era isso que eu queria fazer, não era isso que eu queria passar para as pessoas. Eu não queria criticar. Você poderia falar sobre esperança. Eu gosto mais de falar sobre isso, sobre que as pessoas têm que ter esperança e procurar fazer a sua parte. Chupavam a nossa energia, chupavam o nosso desejo de dizer as coisas, de cantar, de falar. A música diz tudo, preto, as nuvens escuras, o mata-borrão, vermelho, e depois vem chegando o colorido através da esperança, através do verde.
ser uma dor assim, urgente, não há de ser inutilmente. Não sei